quão santo Deus é. Salmo 99 diz: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Vamos meditar nessa manhã sobre a santidade de Deus. Convido os irmãos a orarmos neste momento. Pai, nós te agradecemos tua palavra, Senhor. Te agradecemos tua santidade revelada a nós, Senhor. Nesta manhã nós pedimos a ti que abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os olhos do nosso coração para vermos, Senhor, tua santidade, Senhor. Tu entronizado acima dos querubins, o lugar de tua habitação e quão santo é o teu governo, Senhor. E como tu és santo na relação com o teu povo, Senhor. Dá-nos revelação, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Maravilhoso salmo esse, com apenas 9 versículos. Como já disse, nosso tema é a santidade de Deus. Teremos 3 pontos aqui para organizarmos a nossa meditação. Veremos Deus é santo em sua habitação, está do versículo 1 ao versículo 3. Deus é santo em seu governo, do versículo 4 ao versículo 5. E Deus é santo em sua revelação, versículos 6 a 9. O salmista começa dizendo: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele está em todos os lugares. Mas nesse salmo o salmista diz que ele está entronizado acima dos querubins. Alguns irmãos comentaristas creem que esse salmo é estritamente messiânico. E o salmista aqui está dizendo da vinda de Cristo. Ele está olhando lá para os séculos vindouros, no passado. E quando Cristo virá, então, ele se sentará no seu trono, sobre os querubins. Ele diz, ele é grande em Sião. Deus é santo em sua habitação. Esse Deus que está em todos os lugares, ele habita um lugar especial, num certo sentido. Ele revela a sua glória no seu trono. O seu trono está sobre as nações. O salmista fala sobre os querubins. Os querubins na Bíblia são conhecidos por guardarem a santidade de Deus. Não que a santidade de Deus precise ser guardada como se pudesse ser maculada, mas os querubins são um símbolo da guarda da santidade de Deus. Os irmãos se lembram bem que sobre a arca havia o propiciatório e sobre o propiciatório os querubins. O Senhor é grande em Sião. Sião fala do povo de Deus. E na Bíblia nós sabemos quão santo é o povo de Deus, porque ele é o povo escolhido para uma propriedade particular de Deus. Deuteronômio 7,6 diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Nós também sabemos que santidade fala de separação. Então Sião já é separado dentre os povos da terra, ele é um povo santo. Agora, dentro desse povo santo, o salmista diz: tu és grande em Sião. O Senhor de Sião, dentre um povo santo, ele é santo, entende? O povo santo de Deus diz: o santo de Israel. E uma coisa para nós meditarmos é que Deus é santo, né? O Deus Trino é santo. Mas na oração de Jesus, em João 17, ele ora dizendo: Pai Santo. Então, o Deus Trino, que é eternamente santo, e o Filho, que é santo, ora ao Pai dizendo: Pai Santo. Segundo ponto de nossa meditação: Deus é santo em seu governo. O salmista começa dizendo no versículo 4: És Rei poderoso
que ama a justiça. Rei poderoso que ama a justiça. Poder e justiça no reino dos homens quase nunca andam juntos. Para não dizer que nunca, quase nunca andam juntos. Um exemplo bem recente no nosso Brasil. Nos últimos 4 anos, os últimos 6 governadores do Rio de Janeiro ou foram presos ou afastados do seu cargo para serem investigados. Em 4 anos, 6 governadores afastados. Um deles, quando foi interrogado, ele disse que o poder subiu para a cabeça dele. Por isso ele fez o que fez. Quando ele havia assumido o cargo, ele disse que ele não tinha o interesse de fazer o que ele veio fazer depois, toda a corrupção, o que roubou, os desvios. Ele falou que o tempo passou e o poder subiu para a mente. E ele gostou de exercer poder. Então ele se corrompeu. Mas no reino do Senhor, justiça e poder caminham juntos. Uma ilustração muito simples, mas que convém, é se nós tomássemos um copo transparente, jogássemos água dentro e álcool, e aí você pode misturar esse copo, põe ele na luz e tenta ver a separação entre a água e o álcool. Você não vai ver nenhuma separação. Aqueles 2 elementos se misturaram e você não vai conseguir separá-los depois disso. Assim é justiça e poder no reino de Deus, porque Ele é santo em seu governo. O salmista continua dizendo: Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Esse versículo nós temos 3 verbos e tem 3 características aí, né? Ele fala: ama a justiça, firmas a equidade e executas o juízo. Esse é o governo do Senhor. Ele é santo em seu governo. No seu julgamento, o Senhor também é imparcial. Ele executa, a palavra diz, tu firmas a equidade. E equidade fala de honestidade. E também sobre o governo dos homens, quando um homem assume um lugar de poder ou se assenta no lugar onde ele não pode ser tirado, é muito comum nós vermos parcialidade no julgar. Nós vemos isso no nosso dia a dia, nós vemos isso na nossa nação, e o governo do Senhor ele é estritamente reino de equidade. Continuando, o terceiro ponto de nossa meditação é que Deus é santo em sua revelação. E aqui nós vamos investir um pouquinho mais de tempo. Por que dizemos que Deus é santo em sua revelação? Dos versículos 6 a 9. Com isso nós estamos dizendo que Ele é santo em sua relação com o seu povo. Ele deu a sua lei, Ele deu os seus profetas, Ele se relacionou com o seu povo. E em tudo que Ele fez, Ele foi santo, porque Ele é santo. Tudo que Ele faz é santo. Não há como não ser. Versículo 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. O salmista cita Moisés, Arão e Samuel, 3 homens que foram santos. Ele põe Moisés e Samuel como sacerdotes. Estritamente falando, eles não foram sacerdotes, mas exerceram um sacerdócio. Agora, Jeremias 15, versículo 1, quando o Senhor está pronunciando muitas vezes contra o seu povo, ele diz assim, que ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante dele para interceder por aquele povo, ele não ouviria. Moisés e Arão. É Moisés e Samuel ainda. Ele não os ouviria. Mas vamos pensar o seguinte, entre Moisés, Samuel e Jeremias passaram-se alguns séculos. E lá nos séculos, lá na frente, o próprio Senhor fala para Jeremias, Moisés e Samuel, se eles clamassem a mim, estes homens que eram santos. Então nós lembramos destes homens sendo santos. Eles exerceram um sacerdócio santo, foram profetas do Senhor, o seu povo os conheceu como homens santos, o próprio Deus os cita como intercessores, como que preferidos, num certo sentido. E aí o salmista fala que ainda que esses 3 estivessem diante do Senhor, vamos ver no final do versículo 8, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Estes 3 homens, Moisés, Samuel e Arão, eram homens santos, mas os 3 pecaram. Moisés pecou no caso de Meribá, o Senhor perdoou o seu pecado, mas houve consequência do seu pecado. Ele não entrou em Canaã. Arão pecou em Números 12, quando junto com Miriam se levantou contra Moisés, e o Senhor também exerceu um juízo ali. O Senhor perdoou o pecado deles, mas ele exerceu um juízo.
Nós vemos na vida de Samuel que ele pecou em não ensinar os seus filhos como deveria. E a consequência desse pecado veio sobre todo o povo depois e lá no final o exílio. Então, 3 homens santos. Se fôssemos colocar numa escala, teríamos o povo, teríamos estes homens, e aí tem mais níveis de santidade, lá no infinito, a santidade de Deus. Estes 3 homens que eram santos, o Senhor diz, eles são santos, mas eu não vou esquecer a iniquidade deles. Eu perdoo, mas eu também julgo a iniquidade deles. Vamos continuar lendo versículos 6, 7 e 8. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamava ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Ele é Deus perdoador, clemente, misericordioso, como o próprio Moisés disse, mas tomou vingança contra os seus feitos. Agora, por 3 vezes nesse salmo, o salmista diz porque é santo. Está no versículo 3, versículo 5 e versículo 9. E nós nos apegamos mais aos outros versículos. Vamos ler agora estritamente o 3, o 5 e o 9. O 3 diz, celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. O 5, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é santo. Versículo 9, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Qual é a razão de nos prostrarmos em adoração a Deus? Porque santo é o Senhor nosso Deus. Nosso Senhor tem muitos atributos. Nós não podemos dizer o mais maravilhoso deles, mas um atributo marcante é a sua santidade, porque a sua santidade permeia todos os seus outros atributos. Há um intercâmbio, entre todos os atributos de Deus, mas a sua santidade permeia, então Deus é poderoso, o seu poder é santo. Deus é onisciente, é um Deus sábio, mas a sua sabedoria também é santa. Toda a prática de Deus é santa, entende? Agora, quando nós homens, meros pecadores, essa massa caída, olhamos para a santidade de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Olhamos para o poder de Deus e tememos sim. Olhamos para a sua justiça e tememos sim. Olhamos para a sua onisciência, para a sua eternidade, para a sua imutabilidade e tememos sim. Mas quando olhamos para a sua santidade, a única coisa que nós podemos dizer é: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Na Bíblia, nós vemos homens santos, citei aqui Moisés, Arão e Samuel. Vemos Isaías, ele já era um profeta e ele era santo, porque ele era uma imagem do Senhor falando ao povo. E quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim. E poderíamos traduzir aquele texto ali quando ele diz, ai de mim porque vi o Senhor, ele poderia dizer, eu, um homem que mereço morrer, porque vi o Senhor. João Batista era um homem santo. Ele era muito santo, ele era separado desde o ventre da sua mãe. O Senhor disse que entre os nascidos de mulher não houve um tão grande como João. Quando o Senhor pergunta para os discípulos quem o povo diz que eu sou, a primeira suspeita é dizer, alguns dizem que você é João Batista, Alguns dizem que você é Jeremias, alguns dizem que você é Elias que deveria de vir. João Batista, esse homem santo, quando vê o Senhor, diz, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a lista aí continua. Ao longo da Escritura nós vemos muitos homens santos que quando viram o Senhor disseram, tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Então essa meditação muito breve, esse pequeno salmo, mas considerarmos a santidade de Deus. A santidade de Deus em sua habitação. O lugar onde a glória dele se manifesta é um lugar santo. O lugar onde ele é conhecido é um lugar santo. O seu governo é santo. A maneira que ele exerce domínio é em santidade. Sua relação com o seu povo e sua revelação, ele é um Deus santo. Quando consideramos a santidade de Deus, nós só podemos fazer o que o salmista está nos convocando a fazer, se prostrar diante dos seus pés. Ele diz, do estrado de seus pés. Por fim, eu quero ler um pequeno poema escrito durante o avivamento puritano. Os irmãos provavelmente conhecem o movimento puritano.
e poderíamos identificar eles com Filadélfia. Durante mais de 100 anos, esse movimento que nasceu na Inglaterra buscou simplesmente, aqueles homens e mulheres buscaram simplesmente viver uma vida pura, uma vida santa. E eu quero abrir um parêntese aqui e falar sobre a maneira que eles entendiam a adoração. Esse movimento entendia a adoração a Deus como uma vida de santidade. Eles tomavam a Escritura e aplicavam a Bíblia a todas as áreas da sua vida. E buscavam santidade em todas as áreas. Então assim eles criam que adoravam a Deus. A palavra fala sobre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, e aí está a santidade. Quanto mais eu busco santidade, mais eu agrado a Deus, então assim eu adoro. Então um puritano escreveu um pequeno poema, é uma oração. Ele não botou o nome dele ali, é uma publicação anônima, mas foi escrito durante o avivamento puritano, e ele diz assim, na verdade é um clamor: quando tu queres me guiar, eu é que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu é que dirijo minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria me submeter à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria considerar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis, para se adequarem a mim. Em vez de buscar a ti, eu busco a aprovação dos homens. E eu sou, por natureza, um idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. O nosso Deus é santo. E nós somos, por natureza, esse idólatra, que corrige e tenta adequar as leis do Senhor a nós mesmos. O Senhor nos deu um caminho para nos aproximarmos desse trono de santidade, que é o lugar de sua habitação, de provarmos desse seu governo que é santo e de termos essa relação com Ele em santidade. O caminho que Ele nos deu é o seu Filho Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos chama dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo dado a nós, que nos santifica, Senhor, que nos ensina todas as coisas. Obrigado pela tua muita paciência, Senhor. Nós nos identificamos, Senhor, com este pequeno poema, Senhor. Dizemos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e iniquidades, Senhor. Senhor, não impute a nós os nossos pecados, Senhor, mas, Senhor, perdoa, Senhor. Entendemos, sim, que o Senhor julgará e haverá consequências naquilo que erramos, Senhor, mas Tu és Deus perdoador, Senhor, clemente, misericordioso. Senhor, nos faz amar a santidade, Senhor. Nos faz, Senhor, amar a santidade, Senhor. Alguém que não ama a santidade e não odeia o pecado também não ama a Ti, Senhor. Alguém que não ama a santidade nem quer ir para o céu, Senhor, porque no céu só há santidade, Pai. Mas, Senhor, nós Te amamos, Senhor. Queremos estar contigo, Senhor. Nos ensina a amar a santidade, Pai. Oro por aqueles que ouvirão, Senhor, esta tão breve palavra, Senhor, tão simples, Senhor. Tua palavra é poderosa, Senhor. Gera nesses corações, Senhor, desejo, anseio por mais santidade na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amado e amada, foi uma palavra breve, é um pequeno salmo, mas minha oração é para que essa palavra adentre no seu coração. Você busque fervorosamente, desesperadamente, santidade diante do Senhor. Amém. Grande abraço. Paz.